Pergunta se tá todo mundo vendo. Aqui já entrou? Olá, boa tarde. Tá todo mundo ouvindo? Tá conseguindo ouvir, Beatriz? Tô. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo também. Boa tarde. Boa tarde. Tô te ouvindo. Pronto, ótimo. Pronto, vamos começar, que já passaram os 5 minutinhos que Vivi ofertou. Vamos sim. Bom, primeiro eu queria agradecer em nome de a Viviane, que representa o CEP, aqui o Centro de Estudo e Pesquisa, daqui da Rede Primavera, pelo convite. Eu sou Camila, psicóloga hospitalar da rede, da UTI. E é muito bom e prazeroso poder estar aqui nesse momento e estar discutindo. A gente vai só trazer um artigo, discutir alguns pontos com vocês e depois vai estar aberto a reunião para todo mundo estar participando e a gente poder estar trocando experiências. O tema que a gente vai abordar é a saúde mental dos profissionais da linha de frente durante essa pandemia. Boa tarde, pessoal. Eu sou Beatriz, sou psicóloga hospitalar também da Rede Primavera. Eu atuo na UTI e no internamento. Compartilho com Camila essa experiência e a gente vai trazer um pouquinho do que a gente tem estudado a respeito do tema para poder trazer essa discussão, né? Espero que todo mundo se sinta contemplado de alguma maneira e possa participar também no final. Entrou os tópicos? Entrou, apareceu. Bom, a aula ela vai ser dividida a discussão com base nesses tópicos. Vamos começar falando sobre saúde mental em tempos de pandemia. Depois, contextualizar a pandemia, os fatores que influenciam, as reações esperadas dentro do contexto, estudo sobre o tema, o que fazer no âmbito individual, o que podemos também fazer no âmbito institucional e finalizaremos com a experiência da equipe na Rede Primavera. Pronto, então, para começar, a gente faz um pouquinho de contextualização, né, do que é que o mundo está vivendo nesse momento, do que é que a gente, esteja trabalhando em hospital ou não, está vivenciando agora, né? Quando a gente pensa em tempos de pandemia, a gente pensa em grandes mudanças no estilo de vida, né? Com um tempo indeterminado para acontecer, mas que afeta cada pessoa de uma maneira. E os estudos, né, a respeito de crises, de como isso pode interferir na experiência de cada pessoa, afirma que de 1/3 a metade da população que é exposta a essas situações pode, não obrigatoriamente irá vivenciar, mas pode vir a sofrer algum tipo de manifestação psicopatológica, caso não seja realizado um cuidado apropriado para as reações manifestadas. Então, assim, se no primeiro mês até o primeiro trimestre as pessoas estejam em sofrimento, né, tendo que se adaptar a esse momento, e isso traga algum tipo de sofrimento psicológico para elas, e não existe uma intervenção apropriada para isso, as consequências a médio e longo prazo podem ser de algum sofrimento maior, precisando de intervenção especializada, né, com mais intensidade. Mas isso vai depender da vulnerabilidade, né, de cada pessoa, dos seus recursos próprios, do seu contexto social, né? Isso tudo vai influenciar em como esse impacto vai acontecer. Porque, como eu falei, nem todos os problemas psicológicos e sociais que acontecem nesse momento podem ser classificados como doença, né? Não necessariamente vai haver algum tipo de transtorno diagnosticado posteriormente a isso. E aí é muito importante a gente pensar na diferença entre saúde mental e psicopatologia, que são dois termos, né, dois conceitos que se confundem bastante. Então, só para a gente clarear, para poder entender melhor o que a gente vai falar a partir de agora, quando a gente se refere à saúde mental, a gente pensa nos recursos individuais, né, dos seres humanos, dos indivíduos, para lidar com situações diferentes da sua rotina, né, situações que mobilizem emoções diferentes. Então, isso pode ser, por exemplo, os recursos de enfrentamento que ele tem, né? Quais são as estratégias que ele utiliza para poder lidar com situações adversas? Como é que ele maneja isso? Como é que ele maneja também os afetos nesse momento, né? As questões emocionais.
é esse repertório que a pessoa tem para poder lidar com situações que tragam algum tipo de mudança. Já a psicopatologia, quando a gente se refere a esse termo, a gente pensa na ciência que estuda realmente diagnósticos, etiologias que tem um fundamento, né? Tem uma questão mais intrínseca, mais presente ali na vida da pessoa, tem um impacto diferente na vida da pessoa. Então, é algo mais relacionado a transtornos mentais, que é diferente de emoções intensificadas ou comportamentos modificados. Então, pensando nisso tudo, em todo esse contexto que a gente está vivendo, a gente tem que refletir um pouco do que é possível manejar e do que são possíveis impactos que precisam de atenção. Então, a gente tem muita literatura atual, as discussões atuais falando muito sobre essas reações normais numa situação anormal que a gente está vivendo. E quais são esses fatores que influenciam nessas mudanças, algum tipo de sofrimento? São as inseguranças relacionadas ao processo de biossegurança, né? Quais são as orientações mais atualizadas? Que tipo de máscara se deve usar? Como se deve fazer a paramentação e a desparamentação? Então, vivenciar isso no dia a dia de trabalho, né, pode trazer algum tipo de sofrimento. A falta de EPIs e materiais para procedimentos, né, na nossa realidade no Primavera, isso não tem sido habitual, não tem acontecido, mas em muitas outras instituições e muitas outras realidades no país e no mundo, isso tem sido um fator importante e bastante estressor. Além disso, o risco de ser infectado e de ser vetor do vírus, né? Você adoecer e adoecer outras pessoas, também demanda muita atenção das pessoas e isso é estressante. A confusão de sintomas, porque os sintomas, alguns deles são muito inespecíficos, então existe sempre aquela dúvida, né, se o que a pessoa está sentindo corresponde à COVID ou não, ou tem outra causa. E o distanciamento social da rede socioafetiva, né? Todos estamos vivendo esse distanciamento, né? Tentando não entrar em contato com outras pessoas, para que o vírus não se dissemine ainda mais. Então, assim, são situações tópicas aí que todos nós temos vivenciado, né? E isso vai trazer uma carga para a gente. E aí, quais são as reações esperadas dentro desse contexto? O que é normal, digamos assim, a gente perceber em si e perceber nos outros nessa situação. A respeito de reações emocionais, a gente pode perceber impotência, irritabilidade, angústia, tristeza, medo de adoecer, medo de perder o emprego, medo de morrer, medo de ver pessoas queridas morrendo, medo de ver pessoas queridas adoecendo, medo de ser responsável por algo do tipo. E reações comportamentais, como alterações de apetite e sono, né? Seja o aumento ou a diminuição dos dois. Conflitos interpessoais, né? As situações ficam mais tensas, então é mais fácil surgirem conflitos. Baixa concentração, desânimo ou aceleração, fraqueza, baixa energia, dificuldade para relaxar nos momentos de descanso. Então, estar sempre pensando sobre a situação, sempre pensando no trabalho, sonhar com questões do trabalho, né? Isso tem sido muito frequente. Sentir dores no corpo, a prática de violência interpessoal, né, devido àqueles conflitos que a gente comentou, e pensamentos recorrentes sobre a epidemia, né, sobre a saúde da família e sobre a morte em si. Porém, é importante a gente lembrar que a forma como isso vai impactar depende da intensidade, pode passar, Camila, da intensidade e da frequência com que esses sintomas acontecem. Então, isso requer atenção, né? Ver o quanto isso está impactando o dia a dia, está incapacitando o profissional, né? O quanto isso está mobilizando emoções a ponto de prejudicar o desempenho de suas atividades, tanto laborais quanto relacionadas com seus conhecidos. Consegue me ver? A gente vê a tela. A tela. Isso. Que aqui está liberado, mas está dando como um problema. Não está dando problema. Só um minuto. Abre e fecha a câmera. De novo. Dá para ver? Dá para ver, Bia, agora? Não, fica só o símbolo do CEP. Só um minuto. Acho que a internet tá aqui. Pode ser. Mas a pergunta do pessoal, se tudo bem? Tudo bem a seguir, sem aparecer?
Acho que sim, tranquilo. O áudio tá bom, a gente consegue ouvir e acompanhando. Eu acho que é a internet daqui. Tá dando pra ver a imagem. Mas a imagem tá dando para ver da apresentação? Dá sim. Dá sim, né? Então, desde que começou a pandemia, alguns artigos foram publicados que falam sobre essa questão da saúde mental. A gente escolheu um dos artigos, esse artigo para apresentar para vocês, os fatores que contribuem para o burnout dos profissionais de saúde durante a pandemia de Covid-19, porque é um artigo que ele trabalha com a população do mundo inteiro. Ele não é restrito apenas ao país à China, ou à Itália, ou aos Estados Unidos. Ele traz dados que engloba o maior número de países. E esse artigo, ele vai trazer, mais de 200 países, ele foi impactado com a disseminação do novo coronavírus. E por conta dessa disseminação, por conta desse momento que a gente vive, desse contexto mundial, necessitou que cada sistema de saúde, ou seja, cada cultura, cada país, ele implementasse políticas específicas para a diminuição justamente da morbimortalidade da população. Só que foi perceptível que, por conta dessa situação, o alto nível de estresse enfrentado pelos profissionais de saúde possibilitou uma maior vulnerabilidade e, consequentemente, o desenvolvimento da síndrome de burnout, que é a síndrome que a gente discute tanto aqui na área de saúde, principalmente no contexto hospitalar, onde o profissional está vivendo um estresse ocupacional muito intenso, uma despersonalização. Então, uma situação pandêmica, em que muitas vezes a gente sai daquela situação de normalidade que Beatriz enfatizou e entra para um contexto onde os sintomas eles são persistentes, a gente tem que ficar atento para poder não estar com profissionais desenvolvendo justamente a síndrome de burnout. O objetivo desse artigo, ele é compreender o impacto do Covid-19 nos profissionais da linha de frente, na perspectiva mundial, e descrever quais são os fatores que contribuem associando o burnout nos profissionais de saúde. O método, eles usaram como critério de inclusão a população, na verdade, que foi incluída nesse estudo, foram pessoas que participam de grupos de mídia social específicos para a Covid, profissionais da área de saúde. De 6 a 16 de abril, eles recrutaram esses profissionais através das plataformas digitais, o WhatsApp, o e-mail, Instagram, Facebook, Twitter. E essa pesquisa ela foi traduzida para 18 idiomas. Essa tradução ela foi feita por profissionais especializados nisso, para poder que a gente tivesse uma maior validade, fosse um estudo mais criterioso. O instrumento por eles utilizados foi um instrumento que já foi utilizado também em outras pesquisas, nesse contexto da pandemia, que é um questionário com 40 perguntas, e esse questionário ele abrange 3 domínios principais, que da experiência do profissional, que é a sua exposição à situação do Covid, a sua percepção em relação ao que ele vivencia e a carga de trabalho a qual ele está exposto. É importante salientar que, como se trata de uma pesquisa com os seres humanos, foi uma pesquisa que foi, sim, aprovada pelo Comitê de Ética, nesse caso foi de Illinois, lá em Chicago, mas, assim, todas as pesquisas precisam passar por um comitê, já que trata-se de ser humano. O questionário, ele é um questionário que foi criado por 10 profissionais de saúde e foi validado por especialistas na área, especialistas da área de saúde psicológica, psiquiátrica, infectologistas e outros especialistas, certo? O estudo, ele classificou os países que participaram como aqueles países de alta renda e média e baixa renda, certo? E o número de casos e óbitos por 1 milhão de habitantes ele foi baseado num painel que é amplamente utilizado na web.
Esse aqui é só o questionário para vocês terem uma ideia, não é o questionário inteiro, mas que tem assim uma seção dividida primeiro com os poucos dados sociodemográficos e depois ele entra com os questionamentos que eles são bem diretos e eles vão utilizar inclusive a escala de Likert, que vai variar nesse estudo de 1 a 7 em relação ao quanto ele quanto tá bom para ele, quanto é que não tá, para a gente poder nessa escala compreender se aquele profissional ele está com burnout ou não, certo? Então, preencheu todos os requisitos, conseguiu contemplar toda a pesquisa, um total de 2.707 participantes e 60 países, certo? Eu acho que a figura deve ter ficado um pouco pequena, mas vou tentar explicar para vocês. Do momento que foi realizado a pesquisa, aqui nesse tabela A, ele mostra o total de casos confirmados na população nesse período de março a abril, certo? Onde aqui a gente ainda estava começando no Brasil, essa linha azul, depois a gente sabe que final de abril, início de maio, a coisa foi tomando uma proporção maior. A Itália ela já estava vivenciando, já tinha vivenciado seu pico e estava num processo decrescente, já começando a decrescer, que a Suécia e aqui os Estados Unidos, certo? Nesse gráfico 2, ele vai abordar a quantidade de mortes por 1 milhão de população, certo? Nesses mesmos países, e a gente sabe que está extremamente também associado ao tempo que começou a pandemia. Isso é uma coisa que a gente vai estar percebendo, que até mesmo a interferência, o desenvolvimento de algo que era só psicopatológico também está muito associado ao período e à fase da pandemia e que nós vivemos. Aqui a gente vai falar, quando a gente faz uma comparação, a divisão entre os países com alta renda e os países de média e baixa renda, percebeu-se, na verdade, que o total de casos eram menores e nos países de baixa e média renda entre março e meados de abril, diferente dos países de alta renda, que foi justamente onde estava a maior crescente, assim como também a situação de óbito. Então, os principais resultados encontrados, eu vou tentar explicar para vocês. Vamos lá. A gente percebeu que o impacto das atividades domiciliares que os profissionais de saúde exerciam, além do seu processo dentro da instituição hospitalar, ele aumentava o risco do desenvolvimento, por exemplo, de burnout. Aqui eles fizeram como a escala de 0 a 2, e aqui todos os dados que estão depois dessa linha do 1 é a possibilidade o aumento do risco da contração justamente do burnout. Então, a gente pode ver dados como, por exemplo, preditores para isso, os trabalhos domiciliares, os treinamentos, por exemplo, não empurrar para trabalhos que vão além da sua capacidade técnica, vão além daquilo que ele conhece, ou seja, exercer muito mais do que eles estão habituados a exercer. A exposição direta ao Covid-19, ou seja, estar na linha de frente de fato, dentro como a gente está, né, Beatriz, dentro do que chama do covidário, também é algo que predispõe o aumento do risco dessa síndrome mesmo, de burnout, esse desgaste físico, esse desgaste profissional, como também a necessidade de tomar decisões difíceis, como a gente, não é um contexto que a gente vivenciou aqui, ainda em Sergipe, mas a gente viu esses relatos em outros países, até mesmo aqui dentro, no Brasil, em outras regiões, que aquele paciente que vai viver, aquele paciente que a gente não vai poder socorrer, então isso são situações até éticas e morais que colocam a gente numa situação difícil, a equipe médica, a equipe de enfermagem, os fisioterapeutas, e que predispõe, sim, um aumento desse desgaste. Algo que a gente percebeu que diminui muito, ou seja, serve como fator protetivo para a síndrome, é o uso adequado o uso e a disponibilidade de EPIs.
Porque a pessoa ter a sensação de estar protegido, isso diminui muito desse nível de estresse, dessa carga emocional. Como também ter esse suporte da saúde mental dentro do ambiente de trabalho, ou até mesmo dentro das suas casas, dentro daquele ambiente para onde você retorna. Quando o estudo vai fazendo um comparativo entre os países, percebemos que, por exemplo, países como a Suécia, a Itália, eles tinham menor chance de desenvolvimento os profissionais de lá da síndrome de burnout do que comparado aos Estados Unidos. Mas depois, quando a gente vai fazer uma análise, mais para frente eu vou mostrar para vocês, isso acontece por quê? Porque foi justamente a época que os Estados Unidos estavam vivenciando o seu auge, que foi feita essa pesquisa. Então, a gente acredita que o estudo acredita que tem também interferência muito nesses dados em relação a isso, por conta do momento pandêmico, certo? Em relação à comparação da equipe médica com outras ocupações que estão na linha de frente, a gente percebe que é irrelevante os dados encontrados em relação a isso, ou seja, o fato de ser ou médico ou do outro profissional não faz muita diferença para ser um fator protetivo ou um fator que aumenta o risco, todos estão expostos à situação. Então, quando o estudo ele compara com a divisão das cidades com alta renda, o que eles perceberam que o que mais permite e aumenta o risco justamente do paciente a ter esse desgaste emocional psíquico é justamente a sua exposição a expor pessoas à situação de Covid, a outras pessoas, certo? Assim como também a fazer o impacto de fazer atividades domiciliares, expõe a isso, a sua dificuldade de conseguir os testes para poder saber como é que estão, se aqueles pacientes têm, se está expondo também seus familiares, muitos deles, como a gente viu, eles se afastam da sua rede de apoios, da sua família, dos seus filhos, com medo de contaminar, ou seja, de ser um vetor para eles, e aí não ter o teste suficiente, está expondo isso, então acaba que aumenta muito significativamente o risco. Já nos países de média e baixa renda, a gente se percebeu que o impacto do trabalho domiciliares é ainda maior quando comparado os de alta renda, entendeu? Então, isso ainda interfere de uma maneira significativa, ou seja, vai um dado de 2,31, comparado daqui que vai de 1,82, certo? E dessa interferência, assim como também ser colocado em situações que eles não estão esperando, ou seja, para além do seu trabalho. Para todos os duas situações, o obter o EPIs adequado, ou seja, ter essa disponibilidade dos EPIs, dos equipamentos mesmo de proteção, ele facilita muito a diminuição dessa carga de estresse. Então, o que eles perceberam foi o seguinte: nesse estudo específico, mais de 50% dos profissionais de saúde, ou seja, mais de 1.300 profissionais de saúde, ele relata e se percebe com esse nível de esgotamento. Essa taxa nesse estudo, ele costuma ser maior do que nos outros estudos que a gente encontrou nesse período, porque quando a gente vai avaliando, esse nível de estresse de esgotamento estava em torno nos artigos que usavam esse mesmo teste de 40%, certo? Os fatores que normalmente aumentam a probabilidade do burnout nos profissionais de saúde é a alta carga de trabalho, a tomada de decisão de priorização da vida e morte, ou seja, alto estresse no trabalho, o trabalho impactando na sua capacidade de realizar atividades domésticas, a pressão pela falta de tempo, a falta de EPI adequado, ou seja, o suporte organizacional limitado, que, assim, graças a Deus não é algo que a gente tem vivido na nossa realidade, mas que isso foi um contexto e que a gente viu noticiado o tempo inteiro em outras redes de suporte. Foi verificado, isso eu já trouxe para vocês, esse aumento do número de profissionais com burnout nos países que se encontravam no pico da pandemia,
e um menor esgotamento relacionado entre os profissionais de saúde nos países com baixa e média renda, e isso os autores refletem pela resiliência, pela capacidade de resiliência que a população desses países eles têm em relação à experiência em trabalhar em condições mais adversas, ou seja, em condições onde tem uma disponibilidade mais limitada já de suprimentos, já viviam essa falta e precisavam fazer malabarismo, vamos dizer assim, fazer o que era possível dentro das condições que lhes eram ofertadas. Então, essa experiência prévia ajudou, eles acreditam que ajudava muito aos profissionais desses países de média e baixa renda a ter uma capacidade melhor de lidar com a situação e, consequentemente, um menor esgotamento. E foi percebido a necessidade justamente de estratégias, de ações de estratégias distintas para cada fase da pandemia. De acordo, claro, com a variação do contexto sociocultural e a organização da saúde, porque, assim, se a gente pensa, por exemplo, no contexto do Brasil, nós somos um país heterogêneo, onde a gente encontra uma desigualdade muito grande, até mesmo de instituições, daquilo que é ofertado. Então, imagine quando a gente amplia isso para um contexto mundial. Então, essas necessidades de estratégias, de ações e estratégias distintas, elas precisam ser elaboradas com base em cada contexto. O estudo tem limitações, porque há uma coleta mínima de dados sociodemográficos, a amostragem usando mídia social, eles viram como uma limitação, e as diferenças culturais. A conclusão deles é o aumento da síndrome de burnout na pandemia. Só reforço mais uma vez que o contexto pandêmico, como Beatriz bem enfatizou no início, ele traz repercussões, uma mudança, sim, do que a gente percebe que é saúde mental para as pessoas, não é como na nossa rotina do dia a dia. Então, é um contexto que assim, a gente percebe uma potencialização depois de 3 meses, mas ainda assim tem um aumento, e a importância do apoio institucional aos profissionais da linha de frente. Aqui são alguns artigos que trabalham também sobre esse mesmo tema. Esse artigo específico aqui, ele é bem interessante. Ele é no país da China, que vai falar justamente sobre alguns sintomas ou algumas percepções que encontraram profissionais de saúde, seja o aumento dos transtornos de humor, como depressão, o de ansiedade e de insônia, certo? Mas que são pontos também que precisa estar atento, porque qualquer uma dessas manifestações, elas possibilitam sim o desenvolvimento e a potencialização do burnout. E aí, a partir disso que ele trouxe, esse artigo que a gente trouxe, a gente pensa, o que é que a gente pode fazer, né? Já que o artigo demonstra bem claro essa necessidade desse fortalecimento da saúde mental, dessa rede de apoio, do apoio institucional também, como é que a gente poderia estar se trabalhando para poder lidar de uma maneira mais adequada? Como Camila falou, né, uma das limitações do estudo diz respeito a uma necessidade de maior aprofundamento nos dados sociodemográficos. E isso poderia mostrar para a gente quem são esses profissionais de saúde, né, em que contexto eles estão inseridos, e quais são os potenciais que eles têm, quais são os déficits que eles têm para poder lidar com essa situação. Mas aí isso demonstra a importância da individualidade. E aí, de forma individual, como é que cada um pode agir, né, refletir no seu dia a dia para que os danos os danos na saúde mental, né, provocados por essa pandemia, eles sejam mitigados, né? Como a gente falou, são reações normais numa situação anormal. Mas como lidar melhor com isso sem trazer muitos prejuízos, né? Então, o que a literatura tem trazido são sugestões, né? Cada um adapta a sua maneira ao seu dia a dia dentro dos seus limites. Mas são sugestões válidas que acho que são importantes para reflexão e tentativa de pôr em prática. Por exemplo, reconhecer e acolher seus receios e medos, procurando pessoas de confiança para conversar. Então, você compartilhar, por exemplo, falando em profissionais de saúde, compartilhar com colegas, isso faz com que você naturalize mais o que sente, veja que outras pessoas também se sentem da mesma maneira. E isso ajuda você a perceber que não está só, que tem uma rede de apoio e pode ter alguém para compartilhar. Né? Investir em exercícios e ações que auxiliem na redução do nível de estresse agudo. Então, procurar, né, a partir do seu dia a dia, do que você gosta, do que te faz bem, você tentar pôr em prática
essas atividades para que reduzam pelo menos a questão do estresse agudo. O estresse está constante no nosso dia a dia, né? Mas para evitar esses picos, ou quando ele se apresenta de forma mais acentuada, essas atividades podem auxiliar. Estar atento às necessidades básicas, né? Sono regular e reparador é extremamente importante. A alimentação saudável nesse momento é muito importante. Geralmente são os primeiros pontos a serem afetados, né? A gente não consegue dormir bem, sonha muito com o dia a dia, o tempo fica corrido, difícil fazer uma pausa para se alimentar, ou então come outras comidas mais rápidas não tão saudáveis por causa da pressa. Então é muito importante a gente se atentar ao cuidado com as nossas necessidades básicas, para que o organismo funcione bem e a gente esteja mais apto, mais fortalecido para lidar com o estresse. Manter contato com sua rede socioafetiva, mesmo que virtual, né? Como Camila falou, muitos de nós estamos distantes da família, né? O ideal é que a gente não se relacione com muitas pessoas para evitar disseminar a doença, né? Evitar adquirir também. Então, tentar manter esse contato, mesmo que de forma virtual, né? Usar as estratégias possíveis para que esse afastamento seja apenas físico, né? Não fique emocional também, não seja um distanciamento afetivo. Não trazer para o lado pessoal o estigma e preconceito por ser profissional de saúde. Muitos profissionais relatam que têm sentido preconceito de outras pessoas que têm medo de que ele leve o vírus, né, de que ele transmita essa doença para outras pessoas. Isso tem acontecido com muita frequência, tanto com profissionais de saúde, quanto com pessoas que já tiveram, né, ou que estão com diagnóstico positivo. Então, quando isso acontece, é muito importante a gente lembrar que esses comportamentos são causados por medo, né? Não é algo pessoal, não é algo direcionado à pessoa em si, a você em si. Tem relação com o medo que a pessoa está sentindo da situação e com os receios que ela tem do que está vivenciando. É muito interessante também evitar o uso de tabaco, álcool e outras drogas para lidar com as emoções, né? Por serem tanto as drogas, né, legalmente aceitas na sociedade, socialmente aceitas e legalmente também, por elas serem utilizadas como estratégia de descanso, para se distrair, para evitar o contato com as emoções, elas podem trazer consequências negativas a médio e longo prazo. Então, é interessante que esses artifícios não sejam utilizados para poder relaxar, para poder trazer um bem-estar. É bom buscar outras alternativas. Buscar fontes confiáveis de informação e limitar o tempo de acesso a elas, né? A gente já está exposto, pensando no profissional de saúde, já exposto a muitas informações ao longo do dia de trabalho. Então, assim, quando for ter contato, né, as informações, é importante estar bem informado. Mas buscar fontes confiáveis e limitar o tempo de acesso a essas informações para que não vire uma sobrecarga de informação e somente o estresse. E caso, né, essas tentativas não sejam suficientes, caso o sofrimento emocional esteja realmente prejudicando o dia a dia, esteja difícil de administrar, buscar um profissional de saúde mental, né, para que essa estabilização emocional ela possa acontecer sem danos maiores a médio e longo prazo. E aí, quando a gente fala em instituição, né, as pesquisas têm trazido a grande importância das instituições, né, nesse contexto, que é que elas podem promover para favorecer uma melhor adaptação dos seus profissionais a essa situação. Então, as instituições elas devem acompanhar regularmente o bem-estar da equipe, né? O gestor, o coordenador, estar sempre próximo à sua equipe, buscando conversar, entender como é que está a rotina, quais são as dificuldades que eles estão tendo, o que é que está sendo efetivo, o que é que não está, né? Promover uma confiança, porque os trabalhadores que confiam nos gestores se sentem mais seguros para colocar em prática suas atividades, né? Apesar da sensação de medo que pode existir, de receio que pode existir, quando você tem um líder, né, que mostra o que tem de mais atualizado, informação mais atualizada, que mostra junto à equipe, que mostra uma preocupação e deixar a sua equipe confortável, isso favorece o bem-estar, né, dos profissionais. Garantir comunicação de boa qualidade e atualizações precisas das informações, né, para atenuar as preocupações e incertezas. Então, está sempre atualizando as informações, né, falando o que há de mais recente em pesquisa, de mais recente como efetivo, para que os profissionais se sintam mais seguros. E uma estratégia poderia ser a realização de reuniões periódicas, né, onde as pessoas possam se sentir à vontade, onde seja um ambiente seguro, para que elas consigam se expressar e serem ouvidas, né, nesse ambiente. Se possível, né, alternar trabalhadores entre atividades de alta e baixa atenção. Então, a assistência aos pacientes com diagnóstico positivo, por exemplo, alternar com atividades burocráticas, para que o profissional não fique exposto o tempo inteiro
aquela situação de tensão constante, de cuidado com a paramentação, de cuidado com os comportamentos e qualquer outra situação que possa colocar ele em risco. Reconhecer os esforços da equipe e estimular incentivo mútuo entre os profissionais, né, que estão todos na mesma situação, todos podem compartilhar suas dificuldades e forças, para que um estimule o outro, né, pensando no propósito maior. Qual é o seu objetivo enquanto profissional de saúde, né? Mesmo antes de pandemia, o que é que te trazia prazer em exercer esse trabalho? O que é que gratifica você, né, pessoalmente, emocionalmente, em exercer esse trabalho? Acho que é algo importante da gente tentar refletir nesse momento. E os gestores podem mapear e divulgar as ações de cuidado em saúde mental disponíveis para os trabalhadores. Onde, por exemplo, né, no Hospital Primavera existe a disponibilização de contato de profissionais da psicologia para que os profissionais do hospital tenham esse momento, né, tenham alguém que esteja disponível para escuta. Tem alguns cartazes no hospital, né, qualquer coisa podem procurar a gente da psicologia também, que a gente orienta a respeito disso. Mas é importante que a instituição promova esse tipo de fonte de acolhimento para que os profissionais se sintam seguros ao buscá-las. Em relação a isso que Beatriz está trazendo, essa semana a gente teve a oportunidade oferecido pela Associação Médica de Terapia Intensiva, nós tivemos uma aula que foi sobre os psicólogos hospitalares intensivistas que estão atuando frente à pandemia. E foi com vários profissionais de vários lugares do país. E teve uma psicóloga em especial que ela usou um termo que a gente achou muito interessante, que era de recursos de engajamento. A gente sempre discute, enquanto psicólogo, nossos recursos de enfrentamento, aquilo que a gente tem enquanto recurso para poder lidar com essa situação, como é que a gente, o que é que a gente se identifica, o que é que nos faz bem. O incentivo parte muito desse esforço e estimulação do incentivo mútuo entre os profissionais, mas quando a gente pensa em recurso de engajamento, ou seja, a importância que a gente tem de estar engajado e junto com não só a equipe, vamos supor, enfermeiro com enfermeiro, mas a equipe toda que está ali em frente, em prol daquele paciente, e junto com os nossos gestores, pensando nos fluxos, pensando qual é a melhor forma, flexibilizando em alguns momentos, quando a gente percebe uma situação nova, uma situação diferente, mudando e mudando e mudando, porque eu digo mudando, porque a gente mudou muito ao longo desses 3 meses de atuação, porque foram surgindo situações novas que nos faziam refletir, pensar e ver a nossa prática. E aí eu acho que isso, além dos nossos recursos de enfrentamento para lidar com essa situação, exige da gente esse desenvolvimento desses recursos de engajamento, essa necessidade que, enquanto a gente é equipe, precisa entender a nossa importância, o nosso papel, o quão fundamental é diante dessa situação de pandemia. A gente sabe, isso não diminui, não minimiza o nível de estresse e tensão. Tenho certeza aqui que todo mundo está entrando numa fase em que, às vezes, fala assim, quando é que tudo isso vai passar? Já chegamos ao pico? Não chegamos? Mas eu gostaria de deixar também essa reflexão desse recurso de engajamento, além do recurso de enfrentamento. E, passando justamente para essa questão da experiência aqui no Primavera, evidentemente que não são todos que estão na equipe que vão lembrar desse dia, porque a gente está hoje com as equipes, elas estão fazendo uma escala de dia sim, dia não, e 12 por 12, não sei, aí a enfermagem pode explicar melhor em relação a isso. Só que a gente teve um dia que eu disse que, pelo menos para mim, enquanto Camila, que estava presente nesse dia, me marcou muito, que foi o fatídico dia 3/6 na UTI Covid. Foi um dia muito difícil, entendeu, pra gente? Foi um dia que todos, não no outro dia, porque eles não estavam aqui atuando, mas 48 horas depois estavam se perguntando como é que ficou, porque saiu todo mundo muito esgotado. Eu da psicologia particularmente, que saiu daqui da instituição 5h30, saí nesse dia quase 9 horas da noite. A gente foi um momento assim muito difícil, porque foi um dia que teve muitas intercorrências. Nós sabemos que dentro da UTI Covid, os pacientes muito graves, às vezes as coisas elas mudam muito rápido. E aí, assim, eu acho que esse dia foi um dia que a gente pôde viver com muita intensidade o nível alto de estresse diante da pandemia. E que se a equipe ela não tivesse minimamente alinhada, a gente teve muito apoio um do outro naquele momento, mesmo todo mundo no limite,
entendeu? Mas a gente conseguiu se apoiar. Foi difícil dormir. Eu tô falando do meu dia, assim, foi bem difícil dormir, porque eu ficava... Minha cabeça ainda estava naquela adrenalina, daquele corre-corre que aconteceu nesse dia, dessa experiência. Tivemos 2 pacientes em intercorrência ao mesmo tempo, certo? E a equipe chegou um momento que não sabia mais como agir, mas agiram e o final foi muito positivo. E nesse dia eu consegui pegar um pouco do depoimento de algumas pessoas que estavam nesse dia, profissionais. E aí eu gostaria de ler para vocês. Não estão identificadas pelo nome, para uma preservação de identidade mesmo, mas uma colega trouxe. Aquele dia foi um dia muito difícil, já começou muito turbulento, com os pacientes do 1 e do 3 agravando. Foi um dia que um plantão de 12 horas foi pouco para tanta coisa que aconteceu. Eu já estava cansada, e aí, com o plantão prestes a acabar, uma parada aconteceu. Eu tentei manter a calma, lembrar do treinamento, mas na teoria é muito mais fácil. Ao final de tudo, me senti muito mal, incapaz, como se eu não tivesse feito o suficiente. Fisioterapeuta, senti muito cansaço mental e físico. Chorei muito quando cheguei em casa para colocar toda a tristeza para fora. Pacientes graves com a Covid-19 demandam muito da gente, o tempo inteiro. Em um plantão comum acontece várias intercorrências. Tem dias que dá uma sensação de impotência e incapacidade. Nesse dia, outra técnica de enfermagem, saí às 22 horas, derrotada, impotente, exausta, e vi que somos muito pequenos diante das circunstâncias como essa. Médico. Aquele dia, tive certeza que eu não dei conta de tudo que eu tive para fazer. Fiquei grata por um colega vir me ajudar. Fiquei preocupada e chateada por ter deixado pendências para a equipe da noite resolver. E são relatos de dias exaustivos. E aí a gente vem se questionando. Imagine lidar com dias como esses, que não é apenas único, se a gente não consegue minimamente nem descobrir o sentido daquilo que estamos fazendo, nem tampouco sentir, por exemplo, o apoio do nosso colega de trabalho, o apoio dos nossos gestores. Por isso que acho que a gente vem incessantemente, constantemente buscar, tá criando esse vínculo, se aproximar, e para poder tornar aquilo que já é difícil, aquele contexto que já é difícil, em algo mais fácil. E evitar que os nossos colegas, porque acaba sendo um sentimento de proteção e cuidado também, eles evoluam para uma síndrome, como eu trouxe no artigo apresentado. E aí, assim, era isso que a gente tinha para trazer, e a gente gostaria... tem ainda de outra técnica. Na verdade, teve um erro, teve um... como é que volta? Volta. Pronto. Nesse dia, teve uma essas informações que não é de uma técnica, eu estou tentando achar qual foi. É na verdade, de uma enfermeira. Depois, se eu me lembrar, eu corrijo para vocês. Bom, outra técnica colocou, ter o carrinho aberto para 2 pacientes não é fácil. Precisei me concentrar em muitos pedidos ao mesmo tempo. Então, eu fiquei anestesiada e pedi calma várias vezes para quebrar as ampolas sem errar as medicações. Eu percebi que quando alguém da equipe se desestabiliza, a equipe faz efeito dominó, todos vão junto. Porque ministrar gritaria não é fácil nesse momento. Teve a enfermeira do setor nesse dia, que deu um desses depoimentos, que agora eu não vou saber qual ao certo ela concluiu depois dizendo assim, que apesar de tudo, desse esgotamento, ela se sentiu muito grata. Se sentiu grata pela sintonia e pela cumplicidade da equipe naquele momento. Que mesmo diante de tanto estresse, todos se apoiaram de uma forma muito intensa e continuaram tendo esse cuidado. E a gente quer finalizar justamente assim, deixando uma pergunta para vocês, que eu tenho certeza que também deve ter muita gente, algumas pessoas que estão nessa linha de frente nos ouvindo, perguntar como é que estamos nos sentindo diante disso tudo? Até que ponto nós estamos precisando cuidar da nossa saúde mental e olhar para dentro da gente para não adoecer?
Era isso. E aí a gente gostaria, né, da participação de vocês agora para tirar alguma dúvida, para compartilhar alguma experiência, né, para falar se alguma reflexão essa discussão trouxe, para a gente poder construir juntos, porque isso aqui também, de certa forma, é autocuidado, né? Profissionais de saúde interessados em entender um pouco melhor sobre saúde mental, interessados em perceber um pouco melhor o que é que a gente pode fazer nesse contexto. Acho que pode acrescentar um pouquinho, né, para cada um aqui.